Presidente, deputado Luiz Miranda, meu caro amigo deputado Celso Sabino, queria agradecer em nome de Vossa Excelência o convite para estar aqui hoje presente. Queria cumprimentar o deputado Luiz Carlos Auli pela missão que é debater reforma tributária há quanto tempo, meus colegas de mesa. Eu, na minha manifestação, não vou entrar em detalhes muito específicos de cada reforma que está em tramitação aqui pela Câmara, deputado Celso. Eu vou apenas colocar 5 ou 6 pontos para que os eminentes deputados e deputadas registrem, para quando a questão começar a ser votada, a gente ter atenção a isso. Os projetos são diferentes, muitas coisas, iguais em outras coisas, então não vou entrar em detalhes específicos de cada um dos projetos. Apenas vou pontuar 5 ou 6 objetos de preocupação que eu tenho como brasileiro, professor de direito tributário e, enfim, profissional do direito tributário. Todos os projetos que estão tramitando nessa casa, no Congresso, têm como objetivo a simplificação. Não há dúvida que o brasileiro não aguenta mais a parafernália que é o sistema tributário brasileiro. Mas qual é a origem desta complexidade? A origem da complexidade é o caráter analítico que a Constituição assumiu em matéria tributária. A nossa Constituição, ela chega a detalhes de prever alíquotas de tributos. A nossa Constituição prevê, deputado, um tributo do século XIX que não existe em lugar nenhum, chamado contribuição de melhoria. Alguém conhece algum município, algum estado que cobre uma contribuição de melhoria? A Constituição teve que ser alterada para que o simples existisse. Para que o simples, que é um sucesso do ponto de vista da simplificação, do atendimento ao micro e pequeno empresário, teve que ser objeto de uma emenda constitucional. Então, eu trago aqui a observação para os senhores de que a Constituição tem que voltar a ser uma carta de competências. Isto é, a Constituição tem que prever o que vai ser cobrado e por quem, e só. A lei complementar, as leis ordinárias, é que vão definir alíquotas, forma de cobrança. No máximo, a Constituição definirá a divisão do tributo entre Estados, União e municípios, porque isso é próprio da federação, isso é próprio do sistema constitucional em países que têm o federalismo como base, como nós. Porque eu leio as propostas de emenda enormes. Sabe o que vai significar, deputado Luiz Miranda? No outro dia, o judiciário vai estar repleto de ações judiciais, de novo, questionando vírgula na Constituição. Ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, fez uma palestra em São Paulo, onde ele dizia o seguinte: olha, nós não aguentamos mais. Tem R$1 trilhão sendo decidido no Supremo Tribunal Federal. O Congresso faz as leis e nós aqui é que temos que discutir se o tributo é devido, se não é devido à União, ao Estado, ao município. Por quê? Porque a Constituição brasileira se transformou numa coxa de retalhos do ponto de vista tributário. De 88 para cá, todas as propostas de emenda constitucional que foram aprovadas, as PECs que foram aprovadas, vieram no sentido de aumentar competências para os entes tributantes. Nenhuma veio no sentido de proteger o contribuinte, nenhuma. Todas vieram no sentido de aumentar o espaço de poder fiscal dos governos. Segundo, todas vieram no sentido de consertar inconstitucionalidades. Ou seja, a lei inconstitucional vem aqui, o governo federal, o governo estadual, o municipal, e aumenta e conserta a Constituição para poder permitir a tributação. Até para cobrar contribuição sobre luz elétrica, sobre iluminação pública, a Constituição teve que ser alterada para permitir que os municípios cobrassem. Ou seja, nós não podemos continuar nesse processo infinito de consertar e colocar tudo na Constituição. Esta casa é a casa dos representantes do povo. Aqui tem que ser definido quais são os tributos, quem cobra e como se divide. Quem vai definir depois são os próprios parlamentares, aprovando as leis complementares, no debate parlamentar, porque senão nós não vamos chegar nunca no objetivo de simplificação, que é o objetivo inicial. Mais um exemplo disso. Nós temos que revisar, deputado Celso Sabino, essas competências abertas que a União tem para a criação de contribuições. Hoje, a Constituição, por uma medida provisória, o presidente da República cria um tributo do tamanho que ele desejar e dando o nome de contribuição social ou de intervenção do domínio econômico ou de CID, por medida provisória.
Este IVA nacional, que agora o governo está querendo, federal, que na realidade é o PIS/COFINS, foi criado por medida provisória. O PIS/COFINS foi criado por medida provisória. Se transformou num monstrengo. Isso começou com uma alíquota de 0,5%. Hoje é 9,25%, sendo aumentado por medida provisória. Por quê? Porque a Constituição tem uma competência aberta. O Estado não pode criar imposto nenhum, né? O município não pode criar imposto nenhum, mas a União pode criar por medida provisória. Basta que dê o nome de contribuição. Ora, esse artigo 149 tem que ser revogado. Se o governo quer criar um tributo novo, que venha aqui ao Congresso, discuta com o Parlamento, através de uma nova PEC ou de uma lei complementar, mas não pode ter uma abertura constitucional para o governo federal criar tributos por medida provisória, com vigência a partir de 90 dias. Então, nós não vamos chegar a tal simplificação desejada se nós continuarmos deixando margem aberta para esse tipo de excesso, para o poder público criar imposto por medida provisória. Uma segunda observação. Todos esses projetos estão tratando de tributação sobre o consumo, né? E muitos trazendo a ideia do IVA, porque o IVA é adotado na Europa, porque o IVA é adotado... Eu queria trazer a seguinte observação. É preciso ter muito cuidado com o simples transplante de fórmulas de países diferentes do Brasil. Eu não conheço país que tenha o nível de desigualdade regional e social do Brasil. E eu não posso aceitar que exista uma reforma tributária que desconheça os miseráveis do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, que desconheça que não haveria qualquer desenvolvimento em uma fábrica, em uma indústria sequer no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, se não existissem incentivos fiscais. Ah, Lenilson, mas os incentivos fiscais foram ruins para o Brasil. Podem ter sido ruins porque desorganizaram o sistema tributário, mas não haveria fábrica em Pernambuco, em Goiás, nos estados do Nordeste, indústria fora do eixo Rio-São Paulo, se não existissem incentivos fiscais. É preciso regular, é preciso flexibilizar, mas é preciso prever. E não esquecer que o Brasil não é só diferente. O Brasil também é muito desigual. E a desigualdade regional está acompanhada da desigualdade social. Quem quiser é só abrir os indicadores sociais do Norte, do Nordeste e vai encontrar onde estão os miseráveis do país. Então não dá para dizer que, para fazer a reforma tributária com base no manual, porque ontem eu ouvi uma alta autoridade dizer, não, isso é o IVA do manual. Não, mas o Brasil não cabe em manuais, né? O Brasil é preciso que tenha sensibilidade. É preciso que entenda que a pobreza está localizada e tem endereço nesse Brasil. E que o objetivo fundamental da República, escrito lá na Constituição, artigo 3º, inciso 3, é erradicar a miséria e combater desigualdades sociais e regionais. Então não basta dizer, no IVA não pode ter incentivo fiscal. Não, nem vai poder ter tecnicamente, porque se o IVA for no destino, não vai poder ter incentivo fiscal na origem, porque não adianta desonerar na origem, que você vai pagar é para o destino. Mas você pode criar regras que combatam a desigualdade regional dentro do sistema tributário, isso é absolutamente possível. A Zona Franca de Manaus é um exemplo disso, eu não vou repetir aqui, todos os deputados experientes sabem do que eu estou dizendo. É possível estabelecer regras que compatibilizem a desigualdade regional com a desigualdade social. Queridos, senhores deputados e deputadas, a finança pública é um instrumento para combater desigualdade social. É um instrumento para combater desigualdade regional. Nós não podemos abdicar do poder do imposto para reduzir desigualdade desse país. Nós temos que usar, e nós sabemos onde estão os pobres e miseráveis desse Brasil, e vocês não podem abdicar do direito de estabelecer uma política de incentivo regional e desequilíbrio, combate a desequilíbrio regional. Não dá para dizer que o IVA é um modelo que está na Europa funcionando. No Canadá funciona brilhantemente. Na Suécia, na Alemanha, ótimo, né? E o que nós fazemos com os pobres miseráveis da Ilha do Marajó, com os pobres e os miseráveis do Nordeste, do Centro-Oeste, de todas as regiões do Brasil, que não se tem emprego, não se tem indústria, se não tiver política tributária eficiente? O que nós faríamos? Terceiro ponto que eu queria deixar na minha observação. Nós não basta fazer uma reforma tributária, é preciso fazer uma reforma do federalismo brasileiro. A União hoje fica com 68%, os estados com 26% e os municípios com 6%. Quem presta saúde para o cidadão brasileiro? São os municípios e os estados.
Quem dá educação para o povo brasileiro são os estados e os municípios. Quem dá segurança pública para o brasileiro são os estados. A União fica com 68% e não faz nada por aquilo que é básico para o povo brasileiro. Então é preciso fazer, sim, uma rediscussão do Pacto Federativo que reforce estados e municípios naquilo que é o atendimento das coisas básicas que o cidadão precisa, que é saúde, educação e segurança. Volto a dizer, PIS/COFINS, que hoje abocanha uma grande parcela da arrecadação brasileira, foi criado pela União para aumentar a fatia dela. E agora ela quer transformar isso no IVA dela, como se o IVA não fosse sempre, desde 88, um tributo dos estados para fazer aquilo que o cidadão quer, saúde, educação e segurança. Por que a União tem que ter um IVA? Ela inventou o PIS/COFINS por medida provisória e foi aumentando de 3%, já está em 9,25%. E ela quer continuar com o IVA dela e vai empurrar os estados para a marginalidade, porque os estados vão ter que vir depois e vão tributar o quê? Se a União já tiver com 15% de IVA, com 20% de IVA, o que vai sobrar para os estados e para os municípios? Então é preciso ter olhar para essa redistribuição. A União não faz aquilo que é básico e fica com a maior parte do bolo. E isso não pode estar fora do debate. Quarto ponto, é preciso criar aqui, resgatar. Existe aqui na casa uma PEC tramitando, eu acho que assinada pelo ex-governador, acho que do Ceará, depois que virou senador, que proíbe a criação de encargos para estados e municípios sem a devida contrapartida da receita orçamentária. O Congresso não pode criar programas com contrapartidas municipais e estaduais sem dar fonte para prefeitos e governadores. O Congresso não pode fazer tabelamento de salários, de categorias de servidores, sem dar fonte para pagamento para os estados e municípios. Que federalismo é esse, onde a Constituição é alterada para criar ônus para os estados e municípios, para entes federados que têm apenas que suportar? Que federalismo é esse que a União cria ônus para os estados e municípios e não ajuda a bancar esse ônus? Quinto ponto, já para concluir, o tema da exportação, né? Nós não vamos chegar a uma reforma tributária que tenha bom termo, deputado Celso, se nós não discutirmos isso. Hoje, isso é um monstrengo. Por quê? Os estados que são exportadores líquidos se sentem lesados porque o governo federal enganou os estados e não cumpriu com os repasses da Lei Candir. Estados exportadores como Mato Grosso, o Pará, Paraná, Minas Gerais e outros que são exportadores líquidos. Por que líquidos? Porque não recebem o ICMS da importação, exportam e não recebem ICMS. Há exportadores que não líquidos porque exportam, mas recebem o ICMS da importação. São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo. Então nós temos que ter cuidado como é que nós vamos tratar isso. E as empresas? O que fazer com os estoques de créditos acumulados que as empresas têm? Vão simplesmente dar um calote em todo o setor exportador brasileiro, virar no dia seguinte, olha, agora é IVA, não tem mais crédito para ninguém. Baixa no teu balanço porque nós não vamos pagar ninguém. Vocês acreditaram na gente e agora a gente não vai pagar ninguém. Qual é a saída que o Congresso vai dar para o setor exportador? Não apenas para os empresários, mas sobretudo para os estados. Vai ser liberada a tributação da exportação de commodities durante 20 ou 30 anos, como pretende alguns estados, né? Durante 20 ou 30 anos, pelo menos de commodities não semi-elaboradas, vai ser liberado? Como vai se restituir os créditos das empresas que têm saldos acumulados? Não dá para dar um calote em todo o setor exportador brasileiro que segurou a economia do Brasil durante os últimos 15 anos. Mas os últimos 2 pontos para concluir. Regra de transição, deputado Celso. Meus amigos, nos projetos que aí, há propostas de transição que vão de 10 a 50 anos. Agora você imagina que você é um empresário que está lá com um monte de obrigação acessória de ICMS, e aí vem o Congresso e diz, olha, sabe esse monte de obrigação acessória? Pois é, além dessas, você vai ter agora as obrigações acessórias do IVA. Então você soma aí, por quanto tempo? Bom, 10 anos. Então, você mantém todo o teu aparato aí de obrigação acessória, mas 10 anos você adiciona mais esses outros aqui. Então não dá. Não dá para levar a simplificação a sério, criando regra de transição de 10 anos, de 5 anos. É preciso ter uma regra de transição de 2 anos no máximo, porque o empresário não vai aguentar
a quantidade de obrigação acessória de dois. Nós vamos ter o problema velho, que é o atual, e o novo. E o problema de transição. E o problema de transição. Quer dizer, veja só a parafernália que esses projetos propõem. O velho, o novo e o da transição. Então, para concluir, nós temos que tratar também das situações especiais. Há insumos na economia brasileira que são extremamente especiais. Vou dar um exemplo. O deputado Raul está aqui. Energia. Proposta do IVA é tributar energia no destino. Então, o Estado do Paraná e o Estado do Pará, que criam a energia, que produz energia para o Brasil inteiro, vão ficar com zero, para o Brasil inteiro ficar com ICMS, com IVA da energia. Então, esta é a proposta que está aqui no Congresso. É assim que vai ser? Quer dizer, então, os estados do Paraná e do Pará, que são onde estão as maiores elétricas do Brasil, vão criar energia para ficar com zero de IVA, para que o Brasil inteiro possa ficar com IVA da energia criada e gerada no Pará e no Paraná. Então, eram esses os pontos. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigado. Agradeço a participação do senhor Helenilson Cunha Pontes. Colocou um ponto extremamente importante na reta final, que é a transição e a questão do destino. Acho que isso vai acalorar em muito o debate nos próximos dias na comissão especial.